Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje agora nós vamos falar sobre, dentro da viabilidade, né? É interessante que vocês assistam os vídeos anteriores, tá? Mas hoje nós vamos falar o seguinte, ó, imagine só se você não fez a estimativa, tá? De custo, de viabilidade, tanto econômica, né, financeira e também a viabilidade técnica, tá? É interessante, eu vou falar agora, ó, viabilidade financeira e econômica são diferentes. Por quê? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa que vai fazer uma casa de 500 mil reais, tá? Ele não tem hoje 500 mil reais. Então, economicamente, ele não consegue fazer essa casa porque ele não tem hoje. Mas a obra vai durar um ano, tá? E dentro desse ano, ele vai ter entradas financeiras, tá? Que ele vai conseguir atingir esses 500 mil, entendeu? Então, o econômico é quando a gente vê estático, tá? E o financeiro é quando a gente vê no tempo, tá? Então, a casa é 500 mil, eu não vou construir a casa mesmo em um dia só, eu vou construir durante um ano. E aí, durante um ano, ele vai conseguir ter esse dinheiro. Então, é uma viabilidade financeira, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui dos problemas se isso não ocorrer o estudo, tá? Se de repente o cliente chega, você ouve o cliente, faz o projeto, mal ouve o cliente, na verdade, né? Faz o projeto e ele aprova. Só que você não viu se ele tinha condições de fazer aquilo, tá? Você não viu se dentro daquele terreno poderia ser feito aquele tipo de obra. Então imagine só, vamos lá. O que pode acontecer? Pode faltar dinheiro, né, durante a obra, mesmo antes do final da obra. Durante a obra, de repente, já acabou o dinheiro, ok? O que pode acontecer mais? Atrasar os pagamentos, né, principalmente, né, de funcionários e fornecedores. Imagine, né, funcionário é sagrado, como a gente diz, né? Imagine faltar dinheiro para pagar o funcionário, o pepino que dá na obra, tá? Então, por quê? Porque não houve um planejamento, não houve um cronograma físico, não houve um cronograma financeiro e tem muita gente que faz isso. Principalmente as obras que não tem engenheiro. Por isso a gente, no bate-papo com as pessoas, a gente tem que demonstrar isso, que a diferença do engenheiro já está justamente já aí, a partir desse início da viabilidade e do acompanhamento de um cronograma físico e financeiro, tá? Então o que acontece nessa situação? Muitas vezes o prazo, né? Quantas pessoas falam assim, eu não gosto de obra porque eu ia fazer a obra em um ano, né? O pedreiro falou que ia fazer um ano e fez em 2. Claro, o pedreiro falou. Qual é a competência do pedreiro fazer essa análise? Nenhuma, é do engenheiro. Assim como o engenheiro não tem competência para sentar tijolo, tá? Cada um na sua. Então ele acha que um bom pedreiro vai resolver a obra dele todinha. Tá vendo como é claro isso e isso? Você tendo essa, né, de forma clara, você consegue também transmitir para o possível cliente, para ele entender da importância do engenheiro e que o investimento, né, o que ele vai pagar para o engenheiro não é um custo, é um investimento para que a casa dele aconteça dentro de um prazo e dentro também de qualidade, né, e dos custos, né, principalmente dentro dos custos, não estourar os custos, tá? Então, prolongamento da obra, né? Usos de materiais inadequados, né? Muitas vezes está acabando o dinheiro, aí o proprietário quer comprar já material de segunda ou às vezes um material inadequado àquele uso, né? Às vezes era para usar, sei lá, ali uma torneira, né, que tivesse água quente e fria, de repente só vai ter fria porque não tinha mais dinheiro, entendeu? Então esse tipo de coisa fica muito ruim. Por quê? Porque não teve uma análise inicial de viabilidade e a coisa foi estourando durante a obra, né? Uma situação bem complicada também. Uma situação onde, então, olha só, o que acontece nessa situação, né? Uma redução de cômodos. Por exemplo, a casa ia fazer 3 dormitórios e acaba tendo que, de repente, fazer 2, porque viu que o dinheiro não estava dando. É um absurdo isso, né? Mas acontece, a gente vê nesse mundo, né, de meu Deus, né, coisas assim. Então, porque não tem dinheiro, não teve acompanhamento, não teve análise antes, né, de se o dinheiro ia ser possível ou não para ser feita aquela obra, tá? Muitas vezes o que acontece também é que nessa situação de não ter um controle adequado e tal, aumentem muitos custos, porque além, né, de você já não ter dinheiro, você começa a ter problemas durante a obra, né? Não é uma manutenção pós-obra. Durante a obra mesmo já começa a trincar a parede por não usar pouco cimento, por exemplo, né? Começa a dar problema no reboco. Então, situações que realmente só acabam dando retrabalho e também acaba tendo um maior custo, né? Aí o que acontece muitas vezes? Paralisação da obra. Quando você vê aquela obra lá parada, às vezes fica anos e anos, né? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos parado, né? E aí
tão ruim que chega ao ponto, né, dessas obras passarem a ser inviáveis, fica ali no tempo, durante muito tempo, e ela acaba sendo até mesmo cancelada e muitas vezes demolida, ou seja, perdido tudo que se gastou ali. Então, preste muita atenção no estudo de viabilidade, procure fazer, né, exatamente tudo isso que a gente falou, não só nesse vídeo, como nos vídeos anteriores, para você não errar, ok? Se você gostou, faça o seu joinha, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.